Como que é a nossa estrutura atômica, né? Então, assim, né, seria interessante vocês indicar no caderno aí, né, termos que vocês, né, julgam que estejam relacionados aí com a imagem. E justifiquem a escolha, né? Temos um núcleo, vamos estudar sobre núcleo, eletrosfera, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Dalton, cargas elétricas, próton, elétron, né? E um modelo. Em que consiste a ligação entre dois átomos? Por quê? Por que o diamante ele é duro e o sal não? E os dois são considerados aí que eles são cristais. Por quê? Porque eles possuem ligações químicas diferentes. Então, assim, a ligação química vai ser ela que dá a origem aí ao diamante, né? Que é a ligação covalente, molecular ou homopolar. Então, assim, já a ligação que ela existe no sal comum, né? Nosso sal de cozinha, ela vai ser uma ligação iônica, eletrocovalente, né? Ou eletropolar. Aqui temos a ilustração, né? Dos nossos dois cristais, diamante e o nosso sal de cozinha. Então, assim, a ligação covalente do diamante, como que ela é? O diamante, ele e o grafite, eles ali acabam diferindo pelo arranjo das ligações. Quais ligações? Do carbono, né? Que a gente vai chamar essa ligação de alotropia. Né? Temos aqui as estruturas, ó, A, B, C e D. A nossa tabela periódica, né? Ela, né, todos vocês quando tem a tabela periódica, conforme as cores ali na tabela, tem em cima ali escrito metais, não metais, metais de transição, tudo bem certinho que vocês vão, né, poder identificar. Aqui também tem os lantanídeos, actinídeos e assim por diante. Então, assim, na nossa tabela periódica, metais e não metais. Então, assim, metais, que eles formam substâncias simples, né? No geral, eles vão acabar ali conduzindo a corrente elétrica e o calor, que ela vai poder transformar lâminas e fios. E, no geral, ali são sólidos nas condições de ambientes. E os não metais, que eles formam substâncias simples, no geral, não conduzem corrente elétrica e calor, não podem se transformar em lâminas e fios, são sólidos, líquidos ou gases nas condições aí ambientes. Então, assim, temos um exemplo aqui bem bacana, né, dos metais, né, que eles tendem aí a formar os cátions. Cátion, ele vai ser o elemento que vai ter aí cargas positivas, né? Por exemplo, Mg 2+, Ca 2+, Ba 2+, entendeu? O elemento vai ser positivo. Então, temos esse mapa mental aqui sobre os metais, né? Temos os exemplos, temos ali do grupo 1, sódio, potássio, no grupo 2 ali, magnésio, carbono, bário, grupo 13. Ó, então, assim, ali do sódio, do grupo 1, ele vai acabar perda de um elétron, né? Que vai acabar se originando ali no sódio, sódio mais, né? Potássio, e assim por diante. Dos metais, do magnésio ali do grupo 2, do cálcio, eles vão acabar a perda dele, eles atingem o octeto, né? E a perda de 2 elétrons, que ele vai acabar originando Mg2+, Ca2+, Ba2+, né? E do grupo 13, que eles, quando atingem o octeto, perdem de 3 elétrons, que vai, né, originar aí o Al3+. Aí vocês vão perguntar, professora, mas por que ele perde e vai ficar 3+, né?
falam assim, professora, é menos e ele se transforma em mais, né? Porque ele acabou doando, aí acabou ficando com 3 mais. Agora, os ânions, né, seria lá os elementos que eles vão acabar ganhando os elétrons, né, que vai ficar negativo. Temos o exemplo do grupo 15, 16 e 17. No grupo 15, ocorre que quando eles atingem o octeto, eles ganham 3 elétrons, que vai acabar originando aí a 3 menos. Quando aí no grupo 16 eles atingem o octeto, eles ganham 2 elétrons, que vai acabar se originando em O2, né, menos, S2 menos. Agora, lá no grupo 17, quando eles atingem o octeto, ocorre o ganho de um elétron, que vai acabar se originando no menos 1, né? Temos o exemplo do F, 1 menos, né? Cl, 1 menos. Então, assim, cátions, positivo, ânion, negativo. Grupos de substâncias. O que é uma substância química? Então, as substâncias químicas, elas podem ser iônica, molecular e metálica. Iônica, o que ela é? Iônica, em que há ligação iônica. Molecular, em que há ligação covalente. Metálica, em que há ligação metálica. Então, assim, tipos de ligações químicas, né, dos metais. Então, assim, dos metais, metálica, né? A metais covalente, metais a metais iônica. Tipos de ligações químicas, como eu já falei para vocês, né, anteriormente, iônica, covalente e metálica. A iônica que ela vai ocorrer a transferência de elétrons, metal, né? Um semimetal e a metal. Covalente, compartilhamento de pares de elétrons, a metal, semimetal e a metal. Metálica, cátions de elementos metálicos, né? Que eles vão acabar aí envoltos em uma nuvem eletrônica do metal e um metal, né, como eu já falei para vocês. Distribuição eletrônica e dos gases nobres, né, do modelo de estabilidade. Temos ali os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. E temos aí as camadas, K, L, M, N, O, P. E os valores aqui, né, que são a nossa distribuição aí dos gases nobres, né, um modelo de estabilidade. Então, assim, a teoria do octeto é assim, eu ficaria nobre sem este meu elétron, no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Oba, obrigada. Estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Então, às vezes é necessário a gente doar um elétron para que o elemento ali adquira a estabilidade necessária. Ligação iônica e a formação de íons. Temos o exemplo do sódio, cloro. Na+, Cl-, cátion e ânion. Não esqueçam dessa parte, o que é cátion e o que é um ânion, muito importante. Então, assim, temos Na. A distribuição eletrônica ficará da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Do cloro. Temos aqui 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s7. Somando esses valores aqui, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 7 dá 17, né? Então, é bem simples. Então, aqui na camada K, L e M, aqui do M seria o 7, né? O slide acabou desformatando ali, mas na camada M seria o 7. E do sódio seria na camada K2, né? L8 e M1. Na+, e Cl-, né? Que resultariam nessas alterações aqui. Fórmula de um composto iônico. Então, assim, para a gente escrever a fórmula de um composto iônico, a gente precisa o quê? A gente precisa descobrir a carga do íon que vai formar pelos elementos presentes. Aí é levar em conta que a carga total de compostos ela vai ser nula, né? Cátion mais, ânion menos. A gente, né, deu
Então, assim, o cátion ele vai ser escrito à esquerda e o ânion à direita, né? Temos o exemplo aqui. Ca2+, F-2, que vai ficar CaF2. A estrutura dos compostos iônicos. Esses arranjos de íons, eles vão acabar formando figuras geométricas definidas que vão ser chamadas aí de redes cristalinas ou retículos cristalinos, né? Então, assim, essa figura, ela mostra aí uma rede cristalina do nosso cloreto de sódio. Uma estrutura muito bacana para podermos visualizar como ela é. Ligação covalente simples. Então, nada mais seria de um tipo de uma ligação que ocorre quando dois átomos eles precisam se adicionar ali com os elétrons nas suas últimas camadas, somente o compartilhamento, que ela pode assegurar com que esses átomos aí atinjam a quantidade de elétrons necessária, né? Que nas suas últimas camadas, cada um dos átomos vão acabar se envolvendo, entra como elétron para a formação de um par compartilhado. A partir de uma formação, ela passará a pertencer a ambos os átomos. Temos esse exemplo aqui, né? Bem simples. Ligação covalente. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, fórmula estrutural e fórmula molecular. A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, Cl, oxigênio, cloro, cloro, oxigênio, oxigênio, nitrogênio, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Fórmula estrutural, Cl, OO, NH. Fórmula molecular, Cl2, né? O2, N2, H2. Bem simples, né, de poder visualizar e compreender a nossa ligação covalente. Então, assim, a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa ou coordenada, ela vai ser descrita por ligação covalente entre dois átomos, no qual dois elétrons compartilhados eles vão acabar provendo do mesmo átomo. Uma vez que a ligação dativa seja formada por sua força e as demais características, né, por diferenças polares. Temos o exemplo aqui, né, bem simples também. Polaridade. Então, assim, as ligações covalentes elas vão acabar sendo afetadas. Por quê? Pela eletronegatividade dos átomos ligados aí entre si. Dois átomos de eletronegatividade, né? Igual que eles vão acabar formando ligações covalentes não polares, como HH, em um relacionamento aí desigual, que ele vai acabar criando, né, as ligações covalentes polares, como o H e o Cl, né? H, né, hidrogênio, hidrogênio, covalente polar. Covalente apolar, desculpe, covalente apolar. H, hidrogênio e hidrogênio, né? Aí o covalente polar, H e o Cl. A nossa ligação metálica. Então, nada mais seria do que ela vai ser constituída pelos elétrons que eles vão estar livres, que eles ficam entre cátions dos metais, né, o modelo do gás eletrônico ou do mar de elétrons, né, que vocês vão ver em alguns lugares, como modelo do gás eletrônico ou do mar de elétrons, ou nuvem eletrônica. Esses metais eles vão acabar sendo constituídos por seus cátions mergulhados em um mar de elétrons. Temos Cu2+, Cu2+. E essa estrutura. Ligação metálica. Então, assim, as ligações metálicas, elas são uniões de dois ou mais metais, podendo ainda incluir semimetais ou não metais, mas elas estão presentes aí com muita predominância dos elementos metálicos. Agora, ligação covalente. Eu tenho esse esquema aqui para mostrar para vocês, né? Esse mapinha mental. Substâncias e estruturas covalentes, gigante. Então, assim, diamante, lá que eu falei no início do diamante. Grafite. Agora temos aqui também sobre a sílica. Então, assim, o diamante, a variedade da substância elementar vai ser do carbono, que ele possui aí ligações covalentes simples, que é o material mais duro existente na natureza. Não é possível riscá-lo com materiais apenas com outro diamante.
E ele aí vai acabar sendo um mau condutor de corrente elétrica. Grafite. Variedade de substância, né? Carbono, que ele possui ligações covalentes e outras ligações mais fracas. Ele é mole, é untoso ao tato e ele tende a desfazer, né? Ele é um bom condutor de corrente elétrica. E a sílica, ela vai ser uma substância covalente composta. Ligações covalentes